Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje vamos conversar sobre contatores. Para falar desse equipamento tão importante para o comando dos motores elétricos, eu vou dividir o nosso encontro em dois momentos. No primeiro momento a gente vai conversar sobre a parte teórica, onde a gente vai falar sobre alguns conceitos, vai conversar sobre os tipos de contatos e como funcionam os contatores. E no segundo momento eu vou apresentar alguns modelos de contatores e algumas soluções que a gente pode agregar a esses elementos. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um pequeno resumo que depois eu vou enviar para que vocês possam fazer a leitura de alguns pontos muito importantes sobre a questão dos contatores. Então, o primeiro ponto é a definição. Os contatores são dispositivos eletromecânicos porque eles trabalham com a questão da energização e com a questão de acionamento mecânico. Então, dispositivos eletromecânicos que permitem, a partir de um circuito de comando, também chamado de circuito auxiliar ou de controle, efetuar o controle de uma carga através de um circuito, ou por um circuito de potência, ou circuito principal, ou também chamado circuito de força. Essas cargas podem ser de qualquer tipo, de tensão diferente do circuito de comando e até conter múltiplas fases. Trazendo para a nossa questão dos motores trifásicos, os nossos contatores eles vão trabalhar com 3 fases e a gente pode ter circuito de comando trabalhando, por exemplo, em 220 e o motor sendo acionado em 440. Por quê, pessoal? Porque eu tenho uma independência elétrica entre os circuitos. O circuito de comando auxiliar ou de controle, ele tem por objetivo fazer o quê? O acionamento da bobina do nosso contator. Então esse circuito é que vai energizar a bobina do contator. Já o circuito de força, de potência ou principal vai ser aquele circuito que a contatora vai seccionar. Através de quem? Através dos nossos contatos principais, que a gente já vai ver logo em seguida. Então a contatora ela vai seccionar o circuito, permitindo a passagem ou não da corrente elétrica para a nossa carga. Então, pessoal, um dos principais elementos do nosso contator é os contatos principais. No caso de contatoras tripolares, a gente vai ter 3 contatos do tipo principal. No caso das contatoras que a gente vai utilizar para acionar os motores trifásicos, a gente vai ter que fazer o uso desses 3 contatos. Como é que esses contatos são identificados? Então, para a gente contextualizar a identificação do contato, é importante saber o quê? Que a contatora ela vai ter um momento que vai ser o momento onde ela vai receber a energia da rede e outro momento aqui que vai ser onde ela vai mandar energia para a nossa carga. Então é como a gente colocou aqui na simbologia. Primeiro a gente tem a rede, depois a gente tem a carga. Aí como é que a gente vai fazer a identificação? L1, T1, ou 1 e 2, L2 e T2, ou 3 e 4, L3 e T3, ou 5 e 6. Essa é a identificação utilizada para representar os contatos principais de um contator. L1 significa linha e T1 terminal. Então L vai estar do lado da rede e T do lado da carga. Como é que esses contatos vão funcionar? Esses contatos eles têm então a função de fornecer a energia, fornecer a tensão e corrente para o nosso motor no momento que eles estão fechados. No momento que eles estão abertos, eles estão o quê? Fazendo com que o nosso motor esteja desenergizado. E aí o que vai acontecer? Como é que esses contatos vão funcionar? Quem vai fazer o acionamento desses contatos vai ser o contator. Quando eu tiver a energização da bobina do contator, eu vou ter o fechamento dos 3 contatos instantaneamente. Um outro elemento muito importante no estudo dos contatores são os contatos auxiliares, pessoal. Então, os contatos auxiliares, eles são responsáveis pela lógica de programação do circuito auxiliar. Então, serão eles que são responsáveis pela gente poder ter os sinais luminosos, sinais sonoros, a retenção e o intertravamento nos circuitos de comando. Os contatos auxiliares, eles recebem o nome de acordo com o estado de repouso. E a gente pode ter 2 tipos de contatos auxiliares. O normalmente aberto e o contato normalmente fechado. A identificação desses contatos ele pode ser realizada de 2 maneiras. Através da identificação numérica,
aonde a unidade representa o tipo de contato. Então, final 3 e final 4 é um contato do tipo normalmente aberto, final 1 e final 2 é um contato do tipo normalmente fechado. A dezena representa a sequência de contatos. Então, aqui eu coloquei uma sequência de 2 contatos, eu tenho o primeiro contato e o segundo contato. Assim, pessoal, 13 e 14 formam o primeiro contato da minha sequência, do tipo normalmente aberto, e 21 e 22 formam um segundo contato da minha sequência, do tipo normalmente fechado. No contador, a gente também vai ter lá impresso a identificação NO de Open, normalmente aberto, e a identificação NC de Close, normalmente fechado. Outro elemento de extrema importância é a bobina de operação. Então ela tem por finalidade fazer o quê? Atrair o núcleo móvel do nosso contador, fazendo o acionamento dos contatos. Como é que é a representação de uma bobina de computador num esquema? Num esquema elétrico, a representação da bobina de um contador é dessa forma, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Eu vou ter 2 terminais, o terminal A1 e o terminal A2. Então, são através desses terminais que a gente vai fazer a energização do nosso contador. E uma coisa que eu chamo a atenção é que o nosso contador ele pode ser tanto um contador que vai receber corrente alternada na sua bobina ou corrente contínua. E além disso, conforme eu já falei ali no início da apresentação, o nosso contador ele não necessariamente precisa ser energizado, a bobina do nosso contador não necessariamente precisa ser energizada com a mesma tensão de energização do nosso motor. Exemplo, eu posso ter uma bobina de 12 volts corrente contínua energizando um motor de 440 volts corrente alternada. E isso é a grande sacada, é o grande segredo da utilização de contadores no comando de motores. Por quê? Porque eu posso ter essa liberdade de comandar o nosso motor através de um circuito de baixa intensidade de corrente, um circuito que eu posso usar tanto corrente alternada como corrente contínua, e através desse circuito eu vou ter um comando indireto lá de uma carga que pode ter uma corrente, por exemplo, de 100 amperes. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, a forma de utilização dos contadores. E isso, pessoal, vem se aliando e se renovando quando eu começo a utilizar CLPs ou com outro tipo de comando de forma eletrônica para fazer a utilização, para fazer o acionamento dos nossos motores elétricos. Seguindo, pessoal, eu deixei mais algumas informações aqui no material que eu vou enviar para vocês. Essas informações eu peço que vocês leiam. Tá? Qualquer dúvida vocês entrem em contato, me chamem, tá? Para a gente estar discutindo qualquer questão que surgiu que vocês não ficaram com ela bem esclarecida. Tá? Então eu falo aqui sobre alguma coisa sobre definição básica para a escolha dos contadores, alguma coisa aqui da categoria, sempre lembrando que o contador ele tem que ser escolhido de acordo com a carga que vai ser acionado, alguma coisa de tempo de fechamento e também sobre a tensão de emprego e a tensão nominal de comando. E logo em seguida, pessoal, baseado na leitura de todo o material, eu fiz aqui 8 questões que eu gostaria que vocês respondessem com base no que vocês viram no vídeo e com base no que vocês fizeram aí na leitura do material que eu vou disponibilizar juntamente com esse conteúdo. Seguindo agora a nossa aula, eu vou passar para o segundo momento. O segundo momento é onde a gente vai ter a atividade um pouco mais prática, onde eu vou mostrar alguns modelos de contador.